existia um planejamento, mas para contratar é difícil. Não adianta, a gente não tem o dinheiro para contratar. Tem nomes assim, eu gostaria de trazer jogadores para cá, que a gente não tem condição financeira para trazer. Não é possível! Não é possível no futebol profissional dar essa distância de marcação! Dentro da área! Não! Chama vexame, porque o Vasco se transformou nisso. O que estão fazendo com o Vasco é muita sacanagem, gente. Que atuação ridícula, que jogo ridículo. Um Vasco inofensivo. Aí vai vir desculpinha de altitude, o time é ruim. O Vasco viveu uma noite desastrosa em Quito e agora precisa de um verdadeiro milagre em São Januário. Pela Sul-Americana, o Cruz Maltino foi goleado por 4-0 pelo Independiente del Valle e se complicou nos playoffs da competição. Tudo começou a desandar muito cedo. Com apenas 12 minutos de jogo, Lucas Piton foi expulso e o time de Fernando Diniz ficou com um a menos durante praticamente toda a partida. Mesmo diante das dificuldades, Diniz foi à coletiva e tentou explicar o que aconteceu em campo. Eu acho que, primeiramente, boa noite. Eu acho que a expulsão são duas coisas, né? Na sua pergunta. Jogar na altitude aqui sempre é difícil. Já tive aqui algumas vezes. Os times brasileiros, quando vêm aqui, sofrem para jogar. Mas a gente chegou antes, a equipe estava bem adaptada. Acho que se não tem a expulsão, a história do jogo ia ser muito diferente pela maneira que a gente começou o jogo. E a expulsão ficou muito mais difícil as coisas pra gente. O plano era marcar alto, como estava marcando, a gente teve que baixar as linhas de marcação. E a gente quase consegue virar 0-0 o jogo. A gente estava sofrendo muito cruzamento. E aí, no segundo tempo, a gente tentou deixar a área mais alta. E acabou que não funcionou a substituição e a gente tomou os outros gols. Agora quem sabe o jogo do Brasil, a gente tem condições de fazer o placar lá também. E na terça-feira a gente se preparar para fazer do melhor que a gente puder lá no nosso campo. Lucas Freitas! Olha o Lucas Freitas olhando! Ô presidente Pedrinho, olha o zagueiro que só contratou, presidente! Olha o zagueiro que só contratou! Aí é brincadeira, cara. Aí azedou o caldo, cara. Porra, era nítido que os caras iam ficar pressionando o Vasco. Porra, não é possível, ninguém chega. Ninguém chega. O Hugo Moura tirou dali o mercado, bateu! Gol deles. Não dá. Não dá, cara. Tá de sacanagem, cara. Não é possível! Não é possível essa distância! Não é possível essa distância! Não é possível essa distância! Não é possível! Não é possível no futebol profissional dar essa distância de marcação! Dentro da área! Não! O cara dominou! Aí o dominou livre! Ninguém chega! Ninguém dá a chegada! Que nutelada do cacete essa defesa do Vasco! É inacreditável! Inacreditável! Porra, aí não olha o Jardim que dê jeito! Porra, não olha o Jardim que dê jeito! Porra! Cruzamento na área, Spinelli, outro gol deles. Tá que pariu. Meu Deus do céu. Cara, que água essa defesa do Vasco, cara. Ele, Schunk, Casares com o Spinelli, chegou por baixo, João Vitor. Ai, meu Deus do céu, é ridículo o João Vitor, cara. Bola sobrou, Maurício lembra, gol deles. O João Vitor é ridículo, cara. Na boa. Gol deles, 4-0 no mercado. Não pode ser normal, cara, isso. Não pode ser normal. Não, meu filho. O Vasco do Pedrinho, e eu não digo o Vasco do Diniz, é o Vasco do Pedrinho, chama vexame. Chama vexame. Porque o Vasco se transformou nisso. O primeiro jogo, um dos primeiros jogos do Pedrinho, quando assumiu ali, sentou na cadeira de presidente, algo que ele tanto queria, é aquele 6-1 pro Flamengo. Tudo bem que ali estava começando, o técnico, que era o Álvaro Pacheco, ele nem tinha contratado. E aí o tempo passa, o planejamento é para a temporada do ano que vem, é 2025, o Vasco vai se reforçar. O Vasco dá um dos maiores vexames, não só da sua história,
mas de times brasileiros em competições internacionais. Aquele 4-1 pro Puerto Cabello na Venezuela, ninguém discute intenção, caráter, mas até aqui o Pedrinho tem se mostrado um péssimo presidente, um péssimo gestor. Tem pouco dinheiro? É verdade, o Vasco está numa situação financeira complicada, mas o dinheiro que tem, ele gasta mal. Olha os jogadores que o Pedrinho contratou. O único que vingou, que tem dado retorno técnico, é o Nuno Moreira. Fora isso, só tiro na água. Então, um presidente que se vendeu com o discurso de um cara moderno, preparado, um cara que chegaria com ideias diferentes, que chegaria para trazer quem é Vasco, e entrega isso daí, um futebol pífio, planejamento muito questionável, escolhas de prioridade, venda de mando de campo, gestão interna, né? A maneira como saiu o Capasso, o Felipe mandando o jogador embora, essa coisa de colocar amiguinho como o Felipe para tomar conta de pasta estratégica como a do futebol. Gente, é uma gestão das mais amadoras. Tudo de profissionalismo que ele prometeu, não entregou nada até agora. O que estão fazendo com o Vasco da Gama é sacanagem com o torcedor. Que jogo ridículo do Vasco. Nos últimos 2 jogos do Vasco do Fernando Diniz, 6 gols sofridos, 2 pro Botafogo, 4 hoje. Nenhum marcado. O Vasco hoje era para tomar de 6, porque teve um gol 1 centímetro impedido no fim do jogo e no último minuto um pênalti perdido pelo Independente Del Valle. Era para ser de 6-0 e de 0 mesmo, porque o Vasco não fez nada. O que estão fazendo com o Vasco é muita sacanagem, gente. Que atuação ridícula, que jogo ridículo. Um Vasco inofensivo. Aí vai vir desculpinha de altitude. O time é ruim. O time é ruim. A diretoria não faz nada. E o torcedor do Vasco, gente? O Vasco tá se apequenando a cada dia. O Vasco é gigante. Não podem deixar destruírem a história do Vasco da Gama. O que eu vi hoje, eu vi esse jogo inteiro, foi uma humilhação. Nenhum ataque perigoso do Vasco. Os caras perdendo gol adoidado. De verdade, se fosse 7-0 hoje, não seria injusto. Porque o Vasco não entrou em campo, claro, teve um jogador expulso com 11 minutos do primeiro tempo. Mas na boa, a humilhação que aconteceu hoje, podia estar com um jogador a menos, altitude, o torcedor do Vasco não merecia isso não. Parecia sacanagem. Ver o time do Vasco em campo hoje, parecia que os caras estavam de sacanagem ou que não tinha jogador profissional dentro de campo. E é bom o Diniz abrir o olho. Voltou do período cheio de treino do Super Mundial. O Vasco teve tempo pra caramba pra treinar. 2 atuações ridículas, 6 gols sofridos e nenhum marcado. É bem bizarro. Pro torcedor do Vasco que acreditava, agora treinou, agora vai bem, a decepção continua. Agora, o desafio é imenso. Reverter um 4-0 diante da torcida em São Januário parece impossível. Mas no futebol, a esperança nunca morre. E aí, torcedor? O Vasco consegue essa virada histórica? Comenta aí embaixo e se inscreve no canal Fute Mundo Afora para não perder nenhuma emoção da Sul-Americana.